evangelizar sem Bíblia em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Qualquer momento. Quando vier a perseguição, que de repente, olha, se acabarem com todas as Bíblias, você já tem na cabeça guardado, não tem como não conseguir passar. Mais alguém quer se habilitar? Eu quero dar esse livro de Atos para vocês estudar bem e vir bem afiado para a escola bíblica. Alguém mais? Vai continuar valendo, hein? O Jason está em pé com a Bíblia na mão? Não? Eu vi ele todo preparando. Você que estava preparado para sempre. Fico devendo. Vai continuar na semana que vem, tá bem? Atos capítulo 2. Se você não tem vindo na quinta, pensa, não, o pastor está dando o mesmo estudo de Atos na quinta, no domingo de manhã não. Quinta-feira eu falo uma coisa, domingo de manhã eu falo outra, tá bom? São totalmente diferentes os estudos. Na quinta-feira passada, nós falávamos a respeito do capítulo 1, e no capítulo 1 nós frisamos bem 4 condições para que nós possamos cumprir o mandato do Senhor Jesus. O livro de Atos nada mais é do cumprimento do mandamento que Jesus deu em Marcos 16:15, a grande comissão, Mateus capítulo 28 e reiteradas em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas ou meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem aula para os adolescentes hoje? Hoje não? Tá. Então, o livro de Atos nada mais é do que o cumprimento dessa ordem dada pelo Senhor Jesus. Em todo o livro de Atos, nós veremos os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, trabalhando para cumprir esta missão. Em Atos 28, o livro termina, mas a história continua conosco, correto? E como que nós temos feito para continuar essa missão? Eu falei sobre 4 condições que nós precisamos para cumprir essa missão. E uma dessas condições é estarmos cheios do Espírito Santo. Lembram-se que eu falei na quinta-feira? A necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Por quê? Será que sem o Espírito Santo alguém consegue ser um mártir e ser testemunha? Eu já falei que é ser mártir, né? Sem o Espírito Santo, alguém consegue ser um mártir? Vocês acham que aqueles cristãos que morrem sorrindo, com uma corda no pescoço, como a gente viu aí uma foto, acho que Tamires, seria até interessante pegar essa foto do cristão ser enforcado sorrindo. Não, pode ficar tranquilo que não vai aparecer ele ser enforcado. Só vai aparecer a foto momentos antes dele ser enforcado, sorrindo, com uma corda no pescoço. Será que alguém pode ser um mártir? Eu creio que, se você procurar no Google vai aparecer, cristão sendo enforcado sorrindo. Será que alguém consegue ser um mártir assim, sem ser cheio do Espírito Santo? Vocês lembram daquele vídeo que eu passei domingo passado? Cristãos sendo mortos numa arena de leões? Tá certo que era uma encenação, um filme, mas é o que acontecia no Novo Testamento com a igreja primitiva. Alguém pode, vendo o leão ali, uma mulher com uma criança no colo, vendo o leão vindo em sua direção, será que se ela não estiver cheia do Espírito Santo, ela consegue permanecer firme ali sem negar Jesus? Vendo o leão estraçalhar sua criança, depois estraçalhar ela, somente sendo cheio do Espírito Santo, né? Agora, o que é se encher do Espírito Santo? O que é? Há uma controvérsia, e é isso que torna as igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais ou carismáticas diferentes uma das outras. Há uma controvérsia com relação ao enchimento do Espírito Santo. Primeiro eu vou dar a nossa posição, depois eu passo o que outras igrejas creem. A nossa posição, a meu ver, que é mais bíblica, é a seguinte: quando eu recebo a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Porque ninguém
pode crer no Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então eu recebo, até para crer na salvação de graça, e até para crer no Senhor Jesus Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Eu criei e recebi o Espírito Santo, tenho o Espírito Santo quando eu recebo a salvação. Agora, é o Espírito que me convence do pecado, do juízo e da justiça, fazendo eu crer, e no momento que eu creio, eu recebo o Espírito Santo, para que eu possa continuar crendo. Eu dependo em tudo, nós dependemos em tudo do Espírito Santo. Agora, existe um segundo momento, que nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, não somente termos o Espírito Santo, mas sermos cheios do Espírito Santo. Existe um segundo momento, e é esse segundo momento que eu tenho que buscar cada dia, porque eu posso estar cheio hoje e amanhã me esvaziar. Eu posso ser cheio hoje cantando um louvor que enche a nossa alma e sair ali na esquina, discutir com alguém, brigar, ou murmurar, reclamar, ou ter pensamentos maus, e de repente me esvaziar. Aí eu preciso novamente, olha que lindo, isso mesmo, olha que lindo, olha que sorriso lindo, gente. Nem, quando a gente olha aquela foto dele sorrindo, nem dá para imaginar que ele está com uma corda no pescoço, olha, pronto para ser enforcado. Tudo isso porque ele não negou a Jesus num país muçulmano, em que é proibido ter outra religião se não for o islamismo. Olha, pode uma pessoa ser um mártir assim sem estar cheio do Espírito Santo? E o que faz? O que faz a pessoa ter essa coragem? Ele sorriu, se despediu dos seus familiares, dizendo que em breve os veria no céu, eles permanecerem firmes ainda. É como os cristãos da igreja primitiva, que ao serem queimados na fornalha, jogados nas arenas dos leões, mortos à espada, crucificados ou enforcados, eles cantavam louvores a Deus, cantavam, alegres, né? Porque eles sabiam que eles estavam indo para a sua verdadeira pátria, não como forasteiros aqui. Correto, queridos? Ótimo, muito bem. Então, o que é esse estar cheio do Espírito Santo? O que é? Quando a Bíblia fala em nos enchermos do Espírito Santo, ela fala de uma atitude contínua. Não é uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo. O grande erro de muitas igrejas pentecostais, eu posso dizer com propriedade, porque eu frequentei durante muitos anos uma igreja pentecostal, bem pentecostal, e eles tinham por regra isso: o camarada, para ser obreiro, precisava ser batizado no Espírito Santo, para desempenhar qualquer função de obreiro na igreja. Porque lá começa como auxiliar na escala, depois passa a ser diácono, depois de diácono passa a ser presbítero, depois de presbítero passa a ser evangelista, depois para pastor. É assim? Aqui nós não temos essa escala. O Luciano já foi consagrado direto evangelista, sem passar por auxiliar, diácono, presbítero, né? Porque na Bíblia nós não vemos essa escala. O Jailson já foi consagrado direto a presbítero, sem ser auxiliar, sem ser diácono, já foi direto, porque aqui nós reconhecemos o dom. Até setembro nós devemos ter mais um presbítero. Então é o dom que a gente vê, o dom, porque o presbítero é um auxiliar do pastor. Quando a gente vê que a pessoa realmente tem esse dom, ele é um presbítero. Vai ver que a pessoa é um evangelista, está aqui, ali pregando, tal, tem o dom da palavra, ama evangelizar, ama pregar, ganhar almas, é um evangelista. Quando a gente vê que a pessoa tem aquele dom de servir, é um diácono. Agora, nada impede também que o diácono possa ascender mais um grau a presbítero, ascender outro grau a evangelista. Tanto ele pode ir direto, como ele pode ascender aos graus. É assim que a gente vê no Novo Testamento. Então esse estar
cheio do Espírito Santo, é uma atitude contínua. Eu posso tanto me encher como me esvaziar, encher e me esvaziar, como uma maré que sobe, desce, hoje eu estou cheio, amanhã eu posso estar vazio. E existem algumas regras para sermos cheios do Espírito Santo. Agora, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebam que o apóstolo Paulo ele traça um paralelo entre o encher-se do Espírito Santo e o estar embriagado de vinho. Alguém já se embriagou de vinho? Não, estou falando agora, tempos atrás, por favor. Ou de bebida forte? Há tempos atrás. Não vai fazer como o pastor chegou no bar, junto com o presbítero. Olha aí, Gelson, vai aprender. Chegou no bar junto com o presbítero, encostou no balcão. Dá uma 51, pastor. Caraca, é assim ou só? É assim? Dá uma 51 aí. Pastor, eu comecei a ingerir bebida alcoólica e na época, há anos atrás, bem na antiguidade, a minha família começava com esse negócio de Natal a trazer aquele litro de vinho, boi, eles castigados mesmo de 5 litros, deixavam na mesa sangue de boi, né? Aí eu nunca tinha bebido. Aí eu vi eles beber e saborear. Eu falei, opa, vamos já nessa. É festa? Aí também eu. De graça? Nunca tinha colocado pilha na. Eu estava o quê? Com uma base de 9 a 10 anos. Ih, rapaz, começou cedo. Aí eu me embriagava também. E eles compravam umas garrafas de vinho. Dali eu comecei a beber. Aí comecei dali para caipirinha. É macho, vamos beber isso aí. Comecei no conhaque, aí Vai aumentando, né? A dose e o grau. Aí foi dose com dose. Vai acendendo, né, pastor? Foi acendendo com mal. Quando chegou a época em que Deus decidiu te salvar, e graças a Deus me salvou. Nunca mais. Deixa o sangue do corpo, o sangue O sangue do cordeiro é bom. Então o pastor chega no bar, encosta no balcão do presbítero. Vamos entrar ali, vamos lá, presbítero. Entrar. Vamos lá. Encostou no bar, no balcão. Faz uma 51 aí, pastor. E olhou para o presbítero. O presbítero achou estranho. Foi embora. É uma para mim também. Italiano, trouxe 51 no balcão. O pastor pega o copinho, levanta a barra da calça assim, e passou no ferimento que ele tinha na perna. O presbítero olhou assim. Aí, pastor, te peguei. Sai dessa, Jair. Te peguei, como que ele poderia sair dessa? Jogava na... Se ele fosse pego direitinho. Então, gente, mas como que é uma pessoa embriagada de vinho ou bebida forte? Como que é ele? Vocês já viram alguém na rua sob o efeito da bebida? Como que essa pessoa anda? Esse ainda tá bom ainda. É um passo para frente, ele vai e volta. É para um lado e para o outro. É assim? Pode ver, ele fica um tempão para tentar atravessar daqui até lá. Não, senhor pastor, é assim, né? Como é esse? Não tem ninguém com ele. Esse tipo. Parabéns. Ó, merece até um livro pela encerração.
assim. Aí, tem que pegar Ou o teatro. seja, a pessoa dominada pelo vinho ou pela bebida forte, ela não tem o quê? Direção própria, não tem controle. Não é isso mesmo? Sim. Agora, trazendo a comparação para ser cheio do Espírito Santo, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo comparada com alguém cheio do vinho? É uma pessoa que não tem uma direção própria dela. Ela é guiada, comandada pelo Espírito Santo. Não que ela não vai ter controle sobre os seus atos, mas assim como uma pessoa embriagada do vinho é comandada pelo vinho, ela é direcionada pelo vinho, e o vinho deixa ela sem direção, totalmente, jogada para um lado e para o outro. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é comandada, orientada, direcionada pelo Espírito Santo. É assim. Tem gente que pensa assim, ser cheio do Espírito Santo é como beber uma dose, pronto, estou cheio do Espírito Santo. Não. É um comando. E o que eu preciso para ser comandado pelo Espírito Santo? O que eu preciso para ser comandado pelo Espírito Santo? Ou cheio do Espírito Santo? Jejuar e orar. Jejuar e orar seria um dos meios, uma forma, um meio. Agora vamos para o objetivo. Como que eu posso alcançar esse objetivo de ser cheio do Espírito Santo? Buscar a minha palavra. Buscar a minha palavra também são meios, formas. Pastor, se esvaziar. Se esvaziar também é um meio, uma forma. Mudar. Efésios capítulo 5, 20, né, pastor? Tem um bom ingrediente. O próprio Efésios, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, rendendo ao Senhor graças. Mas tudo isso são meios de nós nos rendermos ao Espírito Santo. Eu me rendo ao Espírito Santo orando, jejuando, consagrando, buscando, falando com salmos, hinos, cantando. É uma forma de nos rendermos, mas a forma de o meio mais correto, a forma mais correta de sermos cheios do Espírito Santo é nos entregar. A pessoa embriagada, ela não se entrega à bebida, ela não se entrega ao vinho, ela diz, olha, hoje eu vou encher a cara, vou tomar toda, vou me entregar à bebida. E aí ela se entrega à bebida e passa a ser dominada, controlada pela bebida. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou me entregar ao Espírito Santo, me render. E para me render e entregar, bem falado aí pela Adriana, pela Zé, eu preciso me esvaziar. A forma melhor de nos entregar, de nos rendermos ao Espírito Santo, é nos esvaziarmos de nós mesmos. Olha, eu me esvazio de mim mesmo. Eu me entrego. Eu me rendo. Sou todo teu. Polícia chega, dá uma batida. Fala, não se mexa, não para. As pessoas falam que ela se rende. É assim que ele tem que se render ao Espírito Santo. Pronto, estou aqui, sem ação minha mesmo, sem vontade própria, sem querer meu, totalmente Deus, eu entrego a Ti. Aí o Espírito Santo vem e comanda a gente. Ele nos comanda. Primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos gerar o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, bem. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor. Tem uns que traduzem esse versículo colocando 2 pontos depois do amor, dizendo que o fruto do Espírito Santo é simplesmente o amor. Aí o amor é traduzido como paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio e temperança. Mas eu prefiro dividir em 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, já falei? Fidelidade, mansidão
ou domínio próprio, ou temperança. Quarta-feira, 4 horas da manhã, Eu fiquei sabendo, gente. Olha, escuta essa aí. não foi policial, mas foi bandido, né? Se rendam. Não, só chegou para viajar. Aí o outro perguntou, ainda tem uma vaga? Eu falei, tem, pode entrar aí. Aí ele falou, entra você. Puxou a máquina e falou, assume o comando lá. Aí levou nós até aqui no final da São João, fez o rapa de tudo, jogou a chave lá em cima do prédio e foi embora. Graças a Deus que não usou de violência, não, entendeu? Só levou o que tinha, levou quase uns 8 mil reais. Só agradecer a Deus, está todo mundo em paz. O bem foi, mas a vida ficou intacta, né? A gente pode recuperar. Glória a Deus. Então, outro exemplo aí, eles ficaram rendidos à ação dos meliantes, né? Os bandidos. Da mesma forma como nós nos rendemos à ação do Santo Espírito de Deus. Senhor, estou aqui, usa, faz de mim o teu querer. Nós cantamos, faz em mim o teu querer, né? Gente, João 3, Jesus ele encontra-se com Nicodemos, que era um mestre religioso. Daí nós podemos concluir que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Nicodemos era um mestre religioso. Pode acender aqui para mim, por favor. Nicodemos era um mestre religioso e ele não conhecia nada de espiritualidade. Jesus, conversando com ele, disse, olha Nicodemos, se você realmente quer o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas como pode um homem entrar novamente no ventre materno e nascer? Por que isso? Nicodemos, quem nasce da água, da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, né? Interessante. Há dois nascimentos, né? Nós nascemos da água e nascemos do Espírito. Quando a gente nasce no ventre materno, a gente não nasce da água, né? A gente nasce dentro de uma bolsa d'água. Mas tem esse outro nascimento, que é o nascimento do Espírito. Aí Nicodemos vai ficar sem entender, mas como que é esse nascimento do Espírito? Aí Jesus dá uma explicação bem simples. Nicodemos, você vê o vento? Você não vê o vento, né? Mas, olha só, olha como as árvores balançam. O vento sopra, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A gente às vezes sabe até a direção do vento. Quando eu era garoto, empinava pipa para uns papagaios, barrilete, maranhão, quadrado, raia, peixinho, eu sei todos os nomes do pipa. Aqui a gente fala mais pipa, né? Todo dia de manhã, saia de casa logo cedo, né? Lata de linha na mão, pipa nas costas, nem tomava café direito. Opa, hoje tem vento, tem vento. Primeira coisa, olhar para a árvore para ver que direção que o vento está. Aí dependendo da direção, opa, hoje está numa direção boa. Dá para buscar os caras lá embaixo, os caras que empinam a pipa lá embaixo, só vai jogar o pipa lá e descer lá e cortar todo mundo. Ou quando estava para cá, eram os caras de baixo que vinham e cortavam a gente aqui de cima. Conforme o grande. Aí o vento ele tem uma direção, mas só que de repente, metade do dia, o vento já não estava mais naquela direção. Estava favorável para a gente, agora já está para lá. O vento não sabe, você não sabe onde vem o vento nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não tem mais direção própria. Ele não comanda mais a sua vida. É o Espírito que comanda a vida dele, como o vento comanda a direção que as árvores balançam, a direção que os galhos vão para lá e para cá. Isso que é nascer de Deus, isso que é nascer do Espírito. Aí, agora compara a tua vida. Você já nasceu de novo? Sabe como você consegue descobrir, responder essa pergunta? Alguma coisa mudou antes de você conhecer Jesus? Como era a sua vida? A pergunta-chave é quem que direcionava a sua vida? Quem? É fácil
fácil responder. Quem direcionava a sua vida antes de você conhecer a Jesus? Você não fazia o que você queria? Não ia para onde você queria? Ninguém mandava em você? Se você, tudo que você sabia que era prejudicial, você fazia, não está nem aí. Eu mando na minha vida, eu faço na minha vida. Se eu quiser me drogar, se eu quiser beber, se eu quiser fumar, se eu querer acabar comigo, se eu quiser me prostituir, eu faço. Ninguém manda. Eu comando minha vida. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu faço o que eu quero com meus bens, eu faço o que eu quero com tudo que eu tenho. Não é assim? Eu faço o que eu quero com o meu casamento, eu faço o que eu quero com a minha vida. Eu sou dono da minha vida. Era você no centro, não era assim? E depois que você conheceu Jesus, não mudou? Mudou. Quem comanda a sua vida depois que você conheceu Jesus? Não é Deus? Você não vai fazer aquelas coisas que Deus aprova, você não fica aborrecido quando faz o que Deus não aprova, é porque você tem outra direção agora, você tem um outro comando na sua vida. É como se você fosse levado pelo vento, de um lado para outro. Deus te manda, aqui você vai, Deus te toca para fazer isso, você faz, Deus te comanda. Então isso quer dizer que você tem em você o Espírito Santo, porque esse comando em você é do Espírito Santo. Então, assim que a gente entrega o comando da nossa vida a Jesus, a expressão aceitar Jesus está errado. Quem quer aceitar Jesus? Está errado. João capítulo 15 diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós e nos designou para irmos e darmos frutos. É Jesus quem nos escolheu, não tem escolha. É Jesus quem me escolheu, é Jesus quem te escolheu. Agora, quando Ele me escolheu, me chamou, eu atendi, entreguei o comando da minha vida a Ele. A expressão certa não é quem quer aceitar Jesus, é quem quer entregar a sua vida a Jesus. Entregar o comando da sua vida a Jesus. E você entrega o comando da sua vida a Jesus, passa a ter o comando dele através do Espírito Santo habitando em você. Muda tudo. A gente não é mais dono de nós mesmos. Se eu estou em Jesus, Ele está em mim. Ele está em mim, eu estou nele, Ele está em mim. Aí se torna uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nisso a gente só tem a ganhar. Porque muitos pensam assim: entregar a vida a Jesus, renunciar, é uma coisa chata, porque Deus não estraga prazeres. Deus só quer para mim aquilo que eu gosto, aquilo que é. Deus só quer proibir na minha vida aquilo que eu gosto, aquilo que é bom. Ou seja, nós agimos exatamente como na música do Roberto Carlos, porque tudo que eu quero é imoral, é ilegal ou engorda. Por quê? Tudo que eu quero é assim, tem que ser assim, é imoral, é ilegal, engorda. Tem nada que eu queira que não possa ser imoral, ou ilegal, ou não engorde. Mas tudo que é imoral, tudo que é ilegal, tudo que engorda, faz mal. Então Jesus não está estragando o seu prazer, Jesus não está tirando o teu prazer, Jesus está te dando qualidade de vida. Por isso que ele diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. E para a gente ter essa vida com qualidade, com abundância, não é muito melhor, olha, se privar de um monte de doce gostoso, cheio de caloria, de um monte de coisa gordurosa, cheia de caloria, e depois você se sentir bem com o seu peso, com o seu corpo, com a sua saúde, mas se privando daquilo, não fez bem? É tão gostoso, né? Comer aquelas coisas tudo, mas e o mal que faz depois? É gostoso você ficar com a pressão alta, diabetes, obesidade, um monte de problema de saúde? Tem plano de saúde por aí, acho que aqui no Brasil já tem, né? Dando desconto para quem emagrece, porque já está comprovado, quem emagrece dá menos despesa médica, vai menos ao médico. Então, é legal, é gostoso, a gordura, coisas frituras, atrai o cheiro, o doce, como atrai, é gostoso, é maravilhoso, você enfiar a cara no prato de doce e comer, e o mal que vem depois? O mal do ser humano é que ele não quer fazer caminhada, ele quer ficar sentado. Tudo isso é bom, né? Tudo isso é maravilhoso, você sentar, gostoso, né? Um prato de doce, macarrão,
E o mal que vem depois? E o mal? Então, isso é em tudo as áreas da nossa vida. Ó, fala uma verdade. Seja sincero. Seja sincero, sincero, sincero. Dentre os casados, dentre todos que já experimentaram, sexo é bom, não é? Tem coisa Tem melhor gente que que isso? gosta. Hã? Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta, né? Tá tiradinho. Tem gente que não gosta. Ele tá feliz, né? Tem gente que sexo é tão bom, mas tem gente por aí fazendo mais sexo fora do casamento do que no casamento, né? Terrível isso. Mas sexo é bom. Foi Deus que criou o sexo? Foi. O que ele disse quando criou o sexo, criou tudo? Viu Deus que tudo era muito bom, muito bom, muito bom, né? Inclusive o sexo. Só que Deus determinou regras. Ó, estou aqui, olha, inventei uma coisa boa para você. Prazer, coisa que te deixa você extasiado, coisa que vai mexer com as endorfinas do seu cérebro, vai fazer você entrar em êxtase, né? O orgasmo é um êxtase, né? Não é verdade? Você fica extasiado. Milhões deles, né? Milhões de endorfinas pelo cérebro. É um efeito alucinógeno, delicioso. Agora, veja bem, existem regras para você usufruir desse prazer? Existe. Se você quebrar as regras e fazer de uma outra forma, em vez de te dar prazer, vai te trazer transtorno, vai fazer você ficar mal depois. Olha, tem nada melhor, mais gratificante do que você terminar uma relação com a esposa ou com o esposo que você está casado. Você sente-se bem, você dorme tranquilo, né? Sem nenhum peso na consciência. Agora, de uma outra forma, 2 namorados, aí vai para os jovens, 2 namorados, ou adolescentes, 2 namorados, que estão ali naquela fase, né? Testosterona 1000. Sabe quando a testosterona fica borbulhando pelo corpo? É normal, gente. Adolescência é essa fase. Testosterona borbulha, né? O corpo pede. Você às vezes fica desesperado, precisa de um banho frio. Entra embaixo do chuveiro, pede misericórdia a Deus. Tem outra coisa. Às vezes quanto mais a gente ora, mais a tentação aumenta. Não é assim? Mais a gente ora, mais a tentação aumenta. Orar sem cessar. Você tem que fazer outras coisas. Sabe o que é? É sublimar. Hoje ele tá afiado. Vai ganhar mais um livro. Sabe o que é sublimar? Sabe o que é sublimar, gente? Sublimar? Faça coisas que te façam esquecer o sexo por esse tempo. O sexo tem a hora, o momento e a pessoa certa. Faça outras coisas. Pratique esporte. Vá correr, vá nadar, vá pescar, vá jogar pedrinhas no meio do rio, vai ver navio, vai fazer qualquer coisa, vai ler, né? Não fica também ali só, ai Senhor, me livra dessa tentação, ai Senhor, me livra desse mal, ai Senhor, tira isso de mim, ai Senhor. Aumenta, quanto mais você fica ali, porque você se concentra, você se fixa naquilo. Faz outras coisas que te façam esquecer, né? Brinca, corra, se relacione, né? Fecha aqueles sites que mostram um monte de coisas que vão ainda abrir o seu apetite sexual. Fecha tudo isso, desliga a televisão, que também é um canal violento para atiçar isso. Vai fazer outras coisas e esquece da economia. Você vai ver que passa, porque senão se concentrou naquilo. Correto? Então, como eu falava, o sexo é bom, maravilhoso. Assim como comer doce, gordura é gostoso. Só que faz mal. E o sexo da mesma forma vai fazer mal se não for feito da forma certa, não tem por certo e com a pessoa correta. Em vez de trazer aquela satisfação, aquela paz, aquela tranquilidade, que você dorme tranquilo, começa a vir peso na consciência, acusação, culpa, dor. E esse efeito negativo que vem depois é pior do que o prazer, supera o prazer.
O que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. Você passar a ver o sexo de uma forma negativa. Tem mulheres que de tanto praticarem o sexo antes do casamento, não conseguem ter prazer depois do casamento, porque passou a ver o sexo como uma coisa negativa. Ah, eu fiz, me passei tão mal depois, me veio uma dor na coceira, me veio um peso, uma culpa, uma acusação. Aí quando chega o momento dela fazer com prazer, acaba não tendo prazer. Da mesma forma o homem, quando chega o tempo dele ter prazer, fazer da forma correta, às vezes vem impotência, ejaculação precoce. Masturbação acaba com ele. A masturbação que é uma forma errada também de fazer, e pode também viciar, e a pessoa acaba trocando, né, a forma certa, que é o sexo por isso, né, e aí acaba trazendo um monte de consequências. Aí a pergunta, Deus, sem falar no seguinte, adolescentes, jovens, você ama o seu namorado, ama a sua namorada, quer casar com ele, quer casar com ela? Eu vou te dar uma estatística, um dado, que vai te incentivar a se guardar. 80 a 90% dos casais que fazem sexo antes do casamento não chegam ao casamento, não chegam a se casar. Porque muitos pensam, já experimentei, não gostei. Ou até o desempenho da pessoa foi bom. Só que pela culpa, o sentimento que vem depois, acaba sendo tão triste que a pessoa fala, não gostei muito. E aí está sempre trocando aqui de parceiro, até encontrar tudo que bom, porque está sempre comendo bolo antes. Por isso, jovens adolescentes, por favor, foi até bom, viu, os jovens adolescentes estarem aqui, os adolescentes estarem aqui hoje, Diego, não sei por que motivo então, mas foi bom porque eu já dei esse toque. Se guardem, se preservem, né? Como o bolo na hora certa, como manjar na hora certa, correto? Mas por que eu estou falando de tudo isso? Sim, Deus. Então agora a pergunta, Deus é um estraga-prazeres de nos privar das coisas boas, gostosas da vida, maravilhosas? É um estraga-prazeres? Não, porque Ele está nos privando do quê? Das consequências que vêm depois. Não está nos privando das consequências? Não. Tá. Não está nos privando dos males que vêm depois? Não está nos privando do prazer. Fala, olha, você pode ter prazer comendo um belo prato de salada. E depois que você acostuma, você troca essas coisas ruins pela coisa que é realmente correta, você passa a ter prazer no prato de salada, passa a ter prazer no prato de fruta. Aí você vê aquelas coisas gordurosas, cheias de açúcar, você já não sente tanta atração. Vamos prevenir para depois não chorar. Prevenir para depois não chorar. Você passa a trocar aquilo que você achava bom pelo que realmente é bom. Pelo que realmente é bom. Vocês se lembram daquela... vocês não estão aqui? Estava no encontro de casais aqui. Lembra daquelas estatísticas que eu passei? Os países em que há maior número de suicídios, pessoas se afundando nas drogas, nos vícios, são os países em que a imoralidade é baixa, ou não há essas restrições para sexo dentro do casamento, não há padrões de moralidade. Os países que vivem mais nos padrões de imoralidade são os mais infelizes, são as pessoas mais infelizes. Então será que eu fazer o que vier na minha cabeça? Ai, que bom, né? Que bom se eu pudesse ser livre, sair beijando todas as bocas que eu desejar e tudo mais, sair fazendo amor com qualquer pessoa, né? Mas e a consequência? Depois vai chorar. E a dor? E depois? Já estamos quase terminando. E o que vem depois? Então, queridos, voltando lá, ser cheio do Espírito Santo é ter o controle da vida submetido ao Espírito Santo. Agora vem a segunda parte. Não basta eu ter o Espírito Santo, mas eu preciso me encher do Espírito Santo. E aí é o segundo ponto. E para isso eu queria ler com vocês agora, porque eu vou ler o texto de Atos 2.
No texto de Atos 2, os discípulos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta, eles já tinham recebido o Espírito Santo? Já. Lembram-se quando Jesus apareceu aos 11 discípulos? 11. Eu falei 11 por quê? Presta atenção. Sim. Olha, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, Foram conforme o cheios. Espírito Santo lhe concederia o que falasse. Ok, isso é mesmo. Esse é o enchimento. Eles já haviam recebido quando? Quando Jesus apareceu aos 11, porque Judas já tinha se enforcado. Jesus, o que falou para eles? Quando soprou sobre eles? Lá na casa que estavam reunidos, que Jesus atravessou as paredes e agora no novo corpo glorificado, sem nenhuma restrição, ele sopra sobre eles e diz o quê? Receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Versículo 8. Mas eles ainda não estavam cheios. E por eles não estar cheios, olha aquilo que eu falei na quinta-feira. Então, versículo 6 do capítulo 1. Versículo 6 do capítulo 1 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Aquela perguntinha esdrúxula, tola, idiota, tonta, que os discípulos fizeram a Jesus. Verdade. Que eu falei, olha, se eu fosse o Senhor Jesus, eu ficava com raiva dos discípulos nessa hora, eu ficaria com muita raiva. Mas como Jesus não é assim, eu ficaria. Porque Jesus andou com eles 3 anos, ensinou, pregou, mostrou, fez nada, e os caras ainda estão nessa. Jesus, tu vai restaurar o reino a Israel. Eles estavam vendo Jesus como um libertador político, não como o Filho de Deus, que veio para restaurar a nossa vida, restaurar o reino espiritual. Eles estavam vendo Jesus como político. Jesus deve ter ficado triste. Poxa, 3 anos perdido? Como é que eu vou enfiar coisa agora na cabeça desses caras? O pastor às vezes sente assim mesmo. Poxa, a gente fala, ensina, parece que a coisa não entra na cabeça, não dá de abrir a cabeça, jogar, enfiar uma Bíblia lá dentro para ver se Mas não é, porque até o Senhor Jesus, ele falando para eles 3 anos, eles não entenderam. Precisou o quê? O Espírito Santo encher eles para iluminar eles e mostrar a verdade. Agora, em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece? A partir do versículo 14, depois em casa, vocês leiam a pregação de Pedro. O cara entendeu, caiu a ficha na hora. Mas só no momento que ele foi cheio do Espírito Santo. Porque até então, ele era aquele cara impetuoso, precipitado, doidão, medroso. Pedro não entendia, cabeça dura, ainda era aquele cara todo estúpido, durão, puxava da espada, cortava. 3 anos andando com Jesus, ainda andava armado, com uma espada na cintura, uma peixeira, e cortou a orelha do camarada que veio prender Jesus. Cortou a orelha do soldado. Já pensou Jesus como deve ter ficado triste? Pô, 3 anos andando com esses caras, não perderam esse costume? 3 anos andando com esses caras ainda estão aí como bandidos? O que valeu ensinar tudo isso? Mas não adianta, olha. Eu posso, isso mostra que eu posso ficar aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos ensinando e a pessoa não aprender. Só vai aprender quando? For cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, não depende de ninguém, só depende da pessoa renunciar, se esvaziar e se entregar ao domínio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, agora sim, vem cá, agora eu vou te levar a conhecer as Escrituras, te levar a entender o plano de Deus, te levar a entender o que eu quero. Agora eu posso fazer o que eu quero com você. Deus fica feliz com essa pessoa. Estou aqui, Senhor, estou entregue, estou rendido. Eu renuncio, está aqui, me faça o que tu quiser, me use. É assim. Aí, Pedro, a partir do capítulo 2, versículo 14, ele entende o que Jesus queria e começa a pregar de uma tal forma, citando os profetas do Antigo Testamento. Ele cita Joel, ele fala sobre Joel e começa a entender, a explicar. Olha, ele diz, olha, ao contrário ao que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 10, versículo 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão,
Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Gente, linda essa profecia. Sabe o que eu vejo nessa profecia? Os tempos finais agora, como eu tenho profetizado aqui, serão tempos de perseguição, serão tempos de esfriamento da igreja, serão tempos de distanciamento de Deus. Estaremos no tempo das virgens loucas e das prudentes, metade da igreja prudente, metade louca. Só que eu vejo uma coisa legal, interessante aqui, no versículo 17, diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, para compensar esse esfriamento, esse distanciamento das pessoas da igreja de Deus, essa apostasia, Deus vai compensar com um derramar extra do Espírito Santo. E sabe sobre onde vai estar esse avivamento? Na tua casa. Aleluia. Na tua casa, no teu lar, na tua família. O que é que está dizendo? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Está falando de família, está falando de casa, está falando do lar. Jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. É por isso que eu sonho muito. Está dizendo que os velhos terão sonhos? Brincadeira, não é porque você sonha que você está velho, mas às vezes a barriga cheia, muita atividade. Então, ó, aqui está dizendo que um avivamento vai começar nos últimos tempos e nas casas. Gente, chegou a hora de eu revelar a estratégia, que muitos já entenderam. A igreja primitiva, ela se reunia nas casas. Estudavam a palavra, louvavam, tinham comunhão, partiam o pão nas. A igreja primitiva tinha templo? Não? Tinha. Tinha templo ou não tinha? Não sei. Hã? Abre aí em Atos 2, 46. Tinha. Leia aí. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições, com alegria e sinceridade de coração. Eles tinham templo ou não tinham? Tinha. Quem acha que tinha, levanta a mão. Quem acha que não tinha? Quem acha que não tinha templo, que eles não tinham templo? Só uma, duas, três? Que acham que a igreja primitiva não tinha templo? Professor, aí aqueles discípulos, se entraram numa casa, Então tem tempo. Aí Tem que ser depende. falaram com Jesus ali naquele tempo. Então, é o que eu quero saber, eles tinham templos construídos como hoje tem aí a Catedral de Salomão, o templo da glória de Israel, o templo disso, daquilo. Eles tinham templo, não? Não. O único templo da Não época. está falando que tinha um templo, eles se reuniam um templo? O único templo da época estava corrompido na realidade. Estava o quê? Corrompido, né? É. Porque não fala. Eles não tinham templo. Quem falou que não tinha acertou. Aí, Parabéns, os três primeiros. Eles não tinham templo. Esse templo aqui era o templo de Salomão, então, que foi reconstruído por Zorobabel e enfeitado por Herodes. As pessoas falam templo de Herodes, mas não foi Herodes que construiu, ele só decorou, enfeitou. O templo que já havia sido construído por Salomão, que depois foi reconstruído na época de Esdras e Neemias por Zorobabel, e agora foi enfeitado, melhorado por Herodes. E eles se reuniam no pátio do templo. Nem lá dentro, ficava lá no pátio, lá do lado de fora. Mas sabe por que eles ainda estavam apegados ao templo? Porque eles ainda não haviam compreendido as Escrituras. Eles estavam apegados ao Antigo Testamento. Foi Paulo que chegou e abriu os olhos dele. Antes de Paulo, Estevão, primeiro mártir, falou que aquelas coisas do Antigo Testamento já era passado. Que agora o Espírito Santo habitava não em templos feitos por mãos humanas, mas em templos humanos, dentro de cada um de nós. Então a igreja primitiva não tinha templo. Eles se reuniam nas casas.
Era a igreja que se reunia na casa de Cleofas, a igreja que se reunia na casa da Maria, a igreja que se reunia na casa de Barnabé, a igreja que se reunia na casa tal, e assim era. Foi depois de tempos e tempos que eles começaram a construir templos, principalmente quando Constantino determinou que todas as pessoas se convertessem ao cristianismo, e aí começaram a construir aqueles mega templos, que já se transformou no catolicismo, né? E aí começa aquele negócio de construir templos, catedrais, voltar a esquecer tudo, os ensinamentos que eles haviam recebido. Isso daí foi por volta de quantos anos depois de Cristo? Esse paganismo, essa coisa toda de querer construir templos, lá para o ano 325 da era cristã. Porque até então eles eram perseguidos, não podia nem construir templo, eles tinham que se reunir até nos cemitérios para se esconder. Sabe de onde vem o costume da igreja católica de acender vela? Vem dos cristãos. Os cristãos entravam no cemitério com velas, com tocha, com fogo, mas era para se iluminar, porque o lugar era escuro, então, para eles poderem iluminar o caminho. Aí depois que os